Hoje no Sempre Verso. Os 10 esportes mais populares do mundo. Esporte é sinônimo de saúde, diversão e lazer, e nesta seleção estão os 10 esportes mais populares do mundo. A variedade é impressionante, e alguns exigem maior esforço dos pés, outros das mãos, punhos, cabeça. Os esportes combinam com diversos ambientes para execução, como água, grama, terra ou ar. As modalidades se tornam ação tão habitual entre as pessoas, que é muito raro encontrar alguém que nunca tenha praticado algum tipo de esporte. Mesmo os mais exóticos têm difusão pelo planeta, como os de inverno, de forma comum, praticados no gelo. Na 10ª posição. Futebol americano. Trata-se de um dos esportes de contato mais intensos, e é tipicamente estadunidense. Porém, o futebol americano conquistou o mundo inteiro, e o Super Bowl, final espetacular das ligas americanas, tem audiência de cerca de 400 milhões de pessoas. Apesar do futebol americano ser de grande interesse nos Estados Unidos, há também muitos fãs na Europa. Na 9ª posição. Basquete. O basquete é uma modalidade dominada por americanos, com destaque para a NBA, Associação Americana de Basquete, que posicionou este esporte em nível que a maioria dos outros países não consegue acompanhar. É muito praticado pelos jovens ao redor do mundo, porém nos Estados Unidos há a maior base de praticantes. Pelo Brasil, o basquete se inspirou na NBA com a criação da NBB, Liga Nacional de Basquete. E são cerca de 400 milhões de praticantes desta modalidade pelo planeta, sendo tão popular como o futebol americano. Em 8º lugar. Golfe. Este é um dos esportes mais caros do mundo, no geral ligado à riqueza, já que seus campos são instalados no interior de clubes super luxuosos, e ocupa a 8ª posição nesta seleção. Mesmo que seja segmentado, esta modalidade apresenta em torno de 400 milhões de fãs pelo globo inteiro, e somente nos Estados Unidos há 17 mil campos de golfe. Em 7º lugar. Beisebol. O beisebol é bastante praticado nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá, Japão, México e Cuba. A estimativa é que há em torno de 500 milhões de fãs pelo mundo inteiro. Nesta modalidade são 2 equipes de 9 jogadores, que de modo alternado ocupam posições de ataque e defesa. O foco é pontuar batendo com um bastão em uma bola lançada, e então correr por 4 bases no campo. E em 6º lugar. Rugby. Este é o esporte coletivo de contato com maior violência de todos. A modalidade não apresenta as típicas proteções de uniformes usados no futebol americano, e choques entre jogadores têm absorção inteiramente pelo corpo. Foram mais de 4 milhões de público que assistiram à última Copa do Mundo, na Nova Zelândia. O rugby é bastante popular no Hemisfério Sul e Europa, e 6ª posição na seleção dos 10 esportes mais populares do mundo. E chegamos ao 5º lugar. Vôlei. O vôlei é muito popular em diversos países, porém Brasil e Cuba se transformaram em potências neste esporte, tanto em categoria masculina, como em feminina, em relação à quadra e areia também. São em torno de 900 milhões de fãs pelo planeta todo. Em 4º lugar. Tênis. Trata-se do esporte individual mais popular, mesmo que também possa ser jogado em pares. O tênis é um dos que mais exigem esforço físico, pois as partidas podem ter duração de horas. São cerca de 1 bilhão de fãs que acompanham o tênis pelo mundo inteiro. A disputa acontece em quadras geralmente abertas e com superfícies sintéticas, de saibro, relva ou cimento. E integram o jogo 2 oponentes, ou 2 duplas de adversários, com opção de mistas em gênero, ou não. Na 3ª posição. Hóquei de campo, ou hóquei de grama. Este esporte não é muito conhecido pelo Brasil, mas apresenta em torno de 3 milhões de praticantes no mundo. O hóquei de campo é presente em mais de 100 países e apresenta mais de 2 bilhões de fãs, ocupando a 3ª posição, na seleção dos 10 esportes mais populares do mundo. Sua popularidade se deve às colônias britânicas, sobretudo na Índia e Paquistão. O esporte está inserido nos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos. Em 2º lugar, ficamos com cricket. Cricket é modalidade tipicamente inglesa e muito ligada às classes altas. Assim como o beisebol, o cricket é muito praticado nos países que foram colônias inglesas na Ásia, África do Sul, Austrália e Oriente Médio. E são em torno de 2,5 bilhões de fãs pelo globo. Em primeiro lugar, o esporte mais popular do mundo. Futebol.
O futebol é esporte que apresenta bastante popularidade e poder, ocupando a liderança na seleção dos 10 esportes mais populares do mundo. E até nos Estados Unidos existe popularidade, antes raramente praticado no país. Em especial no Brasil, este esporte tem importância gigante. De forma cultural e tradicional, o futebol é predileto de crianças e adultos, terminando muitas vezes a ser denominado de febre nacional. E desde a infância, as crianças iniciam a prática somente pela diversão, porém na atualidade são incontáveis os que levam a carreira a sério, com investimento no futebol. É esporte oficial da maior parte dos países da Europa, África, Ásia, América do Sul, América Central, e tem em torno de 3 bilhões de praticantes no globo. Esses foram os 10 esportes mais populares do mundo. Se gostou do nosso canal, por favor curte e compartilha, ativa o sininho e nos ajude no Apoia-se. Até o próximo vídeo!